Assim como em muitos outros vídeos, isso aqui surgiu graças ao nosso queridíssimo Anderson Gaveta. Dessa vez, ele conversando com Edson Castro no podcast Manual do Meio Moderno, ou MHM para os íntimos. E um dos tópicos que foi falado durante o podcast, que já é um podcast que já aconteceu já faz um certo tempo, mas que já tinha pensado em fazer esse vídeo, eu acabei resolvendo vir aqui falar. Um dos tópicos que foram abordados nesse podcast foi o fato de qual que é o papel da crítica. Só falou... Ah, mas essa é a sua opinião. Como é que você vai dizer que um filme é bom ou não? Eu tipo, pô... Qual que critério você usa? Mas o critério é justamente esse, o critério sempre é pessoal. As pessoas quando falam do crítico, mas o crítico ele dá uma opinião. Todo crítico dá uma opinião. E sinceramente esse tópico botou o meu pensador para poder funcionar bastante. Pensando qual que é o papel da crítica, qual que é a função dela e demais ramificações que esse assunto acaba trazendo. E por mais que seja um podcast que aconteceu faz um certo tempo já tem uns 2 meses eu acho. Eu já tinha separado esse tópico, eu acho que vai ser interessante eu conversar um pouco sobre, falar um pouco, minha opinião, sobre talvez coisas que podem ser interessantes de agregar, alguns pensamentos que talvez vocês não tenham, ou talvez, só expor mesmo. E posso fazer isso com a câmera ligada, né? Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Vinícius Duarte, cara, sou aqui o apresentador deste canal que está utilizando o Miqueira como na grande maior parte dos vídeos porque o meu post tá uma merda. Tá ruim mesmo, é bem comum. Normalmente esse horário aqui eu tô com a Miqueira mesmo, exceto quando eu tô em live. Inclusive eu tô em live quase todo dia, se você quiser ir lá dar uma olhada, fica à vontade. Existe um ponto que é muito importante dizer, que sim, a crítica tem seu papel. Eu não sei se dá pra notar, mas esse aqui tá bem torto. O crítico é um cara que ele estuda bastante sobre o assunto, sobre arte, sobre diversos temas, para que ele tenha bastante cultura, bastante informação para poder agregar e talvez pensar em algumas maneiras de poder fazer diferente, ou talvez entender melhor do que foi feito e por que foi feito. Mas o crítico ele dá uma opinião. Todo crítico dá uma opinião. Qual é a diferença do crítico? É a opinião de uma pessoa que tem experiência em assistir vários filmes, ou jogar vários jogos, ou fazer qualquer outra coisa. O crítico nada mais é que uma opinião de uma pessoa que tem experiência. Não é por acaso, ele estudou técnicas, alguma coisa, então ele entende por que as coisas estão acontecendo na tela. Seguindo o mesmo exemplo que o Graveta falou no podcast, falando sobre filmes, um filme tem maneiras muito diferentes de como abordar o mesmo tópico, seja pela cinematografia, seja por roteiro, seja por efeitos sonoros, seja por efeitos visuais, seja por músicas, enfim, inúmeros pontos. E o crítico, por conta dele ter essa formação, por ele ter esse estudo amplo, ele acaba podendo pensar e poder dar algumas soluções diferentes, ou talvez entender o que foi feito por trás, para poder ver se foi a melhor forma, ou se talvez poderia ter outra. Um exemplo que eu ouvi muito e também passei um pouco, porque eu li Eu li um pouco sobre os livros do Tolkien, vi algum dos livros, e sim, de fato, o Tolkien tem uma característica que é uma característica que quando você vai adaptar para um filme vai mudar muito, porque o Tolkien por si só ele é um cara que tem muita notoriedade, se diz explicações de fatos específicos, principalmente de cinematografia, de construção de ambiente, de detalhes e enriquecimento de detalhes que é muito legal. Como ele já perdeu, muitas páginas, muito tempo para poder falar sobre uma floresta. Só que num filme, isso é literalmente um frame. Toda aquela longa explicação que daria para poder fazer quase um livro à parte é simplesmente mostrado em um frame, em uma única foto. No máximo, como o Tolkien realmente é um cara que ele explicava muito, uns 15 segundos é mais suficiente. Você poder pegar detalhes, poder filmar, é mais que necessário. E com isso, você acaba tendo de ter uma adaptação, porque apesar do livro do Tolkien ser um livro extremamente complexo, não só pela questão dos cenários, mas você tem que ter aquele cuidado fino do que você vai colocar e por que você vai colocar. Porque se você fazer de uma maneira literal, você não vai conseguir trazer a mesma emoção do que o livro. E aí o crítico, por ter essa gama de conhecimento, pode ter um pouco mais a agregar. Onde o crítico pode entender ali que às vezes uma câmera, um movimento de câmera passou muito rápido. E às vezes se a gente conseguisse ter um pouco a mais desse movimento de câmera, a gente conseguisse aproveitar mais o detalhamento rico da floresta, de cada coisa, de cada detalhe. Porque justamente os livros do Tolkien têm muitos detalhes. Então você tem muita informação que pode ser legal de passar. Passar de uma maneira mais visual, de uma maneira mais contemplativa, diferente de um livro. Como também poderia simplesmente tirar o tempo de tela de personagens que são eventualmente muito chatos. Tem uns personagens que são insuportáveis, que deveria ter sido retirado muito. E bom, como eu já falei bastante aqui, é necessário uma enorme quantidade de cultura, de informação. Quando eu falo cultura, eu quero dizer um vasto conhecimento, onde você tem acabado de conhecendo muitas ferramentas e com isso você acaba tendo mais cultura. É isso que eu tô querendo dizer, tá? E mais independente de o quanto a pessoa estude, o quanto a pessoa vá atrás de entender sobre
sobre tantos detalhes técnicos, sobre como que faz, sobre como que pode melhorar, sobre talvez algumas características de lente, eventualmente sobre questões de roteiro, enfim, inúmeros outros cenários que eu já citei aqui um monte. Mas independente de tudo isso, mas mesmo sabendo tudo isso, existe um fator fundamental que nos pode retirar, que é o fato de que a crítica ainda é uma opinião. Não tem como uma pessoa externa que nem sequer te conhece por cima vai poder olhar pra você e falar, mano, você não vai curtir tal filme ou tal série. A gente mesmo erra, cara. Olha bem dentro de você, cara. Olha bem, presta bastante atenção. Tu já deve ter errado. Muito provavelmente, inclusive, essa semana. Tu viraste, falaste, falei do nada que nem português. Mas tu virou e falou, mano, nunca vou gostar de One Piece. Aí viu live action, né? Aí começa a gostar. E caso não tenha ficado um pouco óbvio demais, eu tô falando de mim. Como diria Roberto Carlos, esse cara sou eu. Tá, vamos voltar, volta aqui um pouquinho. Rewind time. It's rewind time. Eu sinto que as pessoas perderam um pouco o fio da meada de algumas coisas que são importantes que eles acabaram esquecendo. Que é pra mim o principal quando a gente vai ver um filme. Menos eu quando vou ver um filme, eu me preocupo muito com esse detalhe que é pequeno. Que é eu quero aproveitar o filme. Eu sinceramente não busco julgamento nenhum. Eu só busco aproveitar que tá ali. Eu quero só que o meu dinheiro possa valer a pena. Porque de verdade, mano, eu não tô cagando se a técnica é boa ou não, muitas vezes. O que mais me interessa é, eu curti o que tá ali? Ah, mano, que se dane que tem ali simplesmente o Zoro rolando e tá a faca dobrando. Faca não, espada. Mas assim como também tem pessoas que vão olhar pra essa cena e vão ficar abismadas. Vão ficar olhando pra essa cena e não vão conseguir. E tá tudo bem, cara. Cada um, cada qual, tá tudo certo. Mas eu, sinceramente, tô cagando. Existe um meme que eu vi recentemente, nessa semana, vi hoje, inclusive, quando tô gravando, que me mostra o quanto, cara, as pessoas esqueceram um pouco a lógica das coisas, o propósito. É claro, eu vou relembrar aqui que é um meme, não é algo que é pra ser tratado como literalidade, né? Óbvio, isso é óbvio, né? O contexto, uma piada. Mas sim, cara, a ideia é você aproveitar o momento, a ideia é você curtir. Nem tudo tem que ser só tecnicamente bom, tá ligado? A função de uma passarela é você chegar num ponto a outro de maneira mais eficiente possível. Caralho! Eu amo Caraguatatuba, amo de verdade. Até já mostrei em alguns vlogs já no Caraguá. Eu amava muito, amo, andar muito na orla da praia. E ali tem algumas passarelas, cuja ideia, mano, não é eu ficar ali e chegar no final da orla, mano, não é. Olha, a ideia é só ficar passando suave de bike ali, contemplando a vista. Às vezes de manhã passar golfinho lá, inclusive, na ponte da Praia da Saga Sul, mano, muito louco. E a ideia não é você conseguir fazer tudo de uma maneira mais eficiente, é só você realmente curtir, cara. Só aproveita. Pô, quantas vezes eu tava indo de noite lá só pra poder andar, só pra poder conseguir andar um pouquinho, só ficar de boa, tá ligado? É muito bom, mano. Igual um parque que eu viro e mexe acaba passando lá em Pinheiros, que não é nem pela questão de cortar caminho, é mais pela questão de que, porra, bicho, eu tô curtindo, tá ligado? Tô curtindo o momento, eu tô só, sabe, eu tô vendo aqui os grafistas que tem na parede, a vegetação, muitas vezes tem muito dog lá naquele corredorzinho de parque. E como normalmente eu tô muito de boa de tempo, porque eu sinceramente tempo é uma coisa que, não digo que eu tenho sobrando, mas que eu tenho um certo orgulho se eu perder um pouco mais de tempo pra eu poder conseguir contemplar essas coisas. Eu acho que não é desperdício de tempo, eu acho que é eu me dar o valor. Eu conseguir aproveitar esses momentos pra mim é muito importante. Então, sinceramente, paguei. Porque, sinceramente, mano, muitas das coisas que eu tenho pra poder fazer em casa, eu poderia simplesmente ir mais rápido, conseguiria fazer com mais eficiência, mas, cara, eu não vou aproveitar. Você só, tá ligado? O hamster correndo na rodinha. Então, por que eu não vou aproveitar, cara? Por quê? E tudo isso eu tô querendo falar de uma maneira extremamente mais poética, uma maneira um pouco mais simples de se compreender, de uma maneira que eu acho mais gostosa de se falar, pra poder dizer que eu estou pouco me fudendo pro Jeff Bridges digital no Tron. Eu tô cagando. Ah, mano, sinceramente, sério mesmo. Aqueles efeitos especiais das motos é impressionante, irmão. Aquilo ali me ganhou muito. E eu estou cagando também pros termos técnicos de Duna. É chato pra arregaçar, irmão. Sim, porque tecnicamente faz muito sentido. São cenários extremamente bem construídos. São uma história extremamente bem construída, extremamente fechada, extremamente cheia de cenários magníficos, mano, músicas, nossa, a trilha sonora desse filme é magnífica. Mas, irmão, eu sou um moleque de 21 anos. Mês que vem faço 22. E assim, cara, eu sou acelerado pra cacete. Muito mesmo, vocês não têm noção quanto que eu sou acelerado. Meu Deus do céu, eu falo para uma desgrama. Meu Jesus Cristo, eu tô tentando me segurar muito pra poder não falar palavrão, que eu tô falando rápido. Só não afirmo que eu sou imperativo porque não tenho diagnóstico. Mas, sinceramente, não é tão difícil. Ah, tá bom, pode ser um pouquinho, mas aí já é um pouco mais. Mas o fato é que eu sou absolutamente acelerado. Eu tenho muita dificuldade de ficar parado, eu não consigo. Eu tenho que fazer sempre mil coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que botar mais ideias na prática, sempre tenho que fazer isso. Por isso que combina muito mais comigo o filme Tic Tic Boom.
Que é um filme que é acelerado, e sempre continua, cheio de ação acontecendo o tempo todo, tá ali. Tudo isso que eu tô dizendo é porque sou eu. É porque eu sou essa pessoa acelerada. Eu sou essa pessoa que gosta muito de um ritmo mais acelerado do que de um ritmo lento. Existem muitos casos de filmes que eu achava extremamente chato, mas com o tempo eu passei a gostar. Pô, como foi ser uma dúvida, mano? O maior de todos é o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis pra mim é incrível, é fenomenal. É lento, é demorado, é extremamente cansativo. É cansativo pra cacete. Mas eu acho lindo e eu me apaixonei pela história, de verdade. Eu gosto muito até hoje. Cantar Harry Potter? Não, mas eu gosto muito. Mas é isso, pô. É isso tudo que eu tô querendo dizer, mano. Ó, vamos recapitular aqui, mano. Tudo isso que eu tô dizendo é porque no final das contas, quem vai pagar pra poder ver esses filmes sou eu. Quem vai perder o tempo sou eu. Então, assim, independente de qualquer crítico, de qualquer termo técnico, de qualquer lente for utilizada melhor possível, irmão, o mais importante é eu aproveitar. Eu levo pra mim uma fé e fogo isso, sério mesmo. Eu levo a muito fé e fogo de, mano, eu tenho que aproveitar. Tanto que, mano, quantas vezes eu vejo quando eu tô jogando, aí já é um outro caso, né? Mas também entra aqui. Quantas vezes eu tô jogando com outras pessoas, as pessoas estão completamente puta jogando, porque tá perdendo e eu tô lá aproveitando, tô dando risada lá, fazendo algumas coisas, mano. Tô lá zoando, mano, como eu faço muitas vezes em live, porque esse cara sou eu, eu tô cagando se tô ganhando, se tô perdendo, só quero me divertir, cara. Porque no final das contas, não interessa que filme você vai ver, o que ele vai se tratar, ele nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas tome essa lição nos peitos, irmão. Tome! Enfim, gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Esse foi um vídeo aqui que eu acho que eu falei bastante palavrão, né? Eu vou ter trabalho na edição. Vou ter muito. Enfim, gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Estou com a camisa do Brasa porque maçã, meu irmão. Impressionantemente, eu nem fui ver o jogo porque eu tava em depressão ainda por conta da Copa. Mas ó, meu Brasa, nervoso, filho, ó. Um brinde. E isso aqui é energético, tá? Não tem nada de alcoólico aqui não, fica tranquilo. Sim, eu sou um cara extremamente agitado, sim, sou um cara extremamente elétrico e sim, tô muito energético. Por exemplo, não acontecer errado, fica tranquilo. Aqui eu me despeço, gente. Muito obrigado por ter ficado aqui. Eu sou o Vinícius Duarte. Valeu, falou e fui! Fudeu de vez!